Hoje vamos mergulhar na história de um dos conflitos mais longos e complexos do mundo moderno, a guerra entre Israel e Palestina, entendendo suas raízes profundas, motivações históricas, disputas territoriais, religiosas e culturais, e acompanhando cada episódio que moldou a vida de milhões de pessoas ao longo de mais de um século, explorando desde o surgimento do sionismo no final do século XIX até os conflitos mais recentes, passando por guerras, intifadas, negociações de paz e crises humanitárias, mostrando como esse conflito transcende fronteiras, afeta gerações e permanece como um dos maiores desafios diplomáticos do mundo contemporâneo. A origem do conflito remonta ao final do século XIX, quando o movimento sionista começou a se consolidar. Entre os judeus europeus, especialmente na Europa Oriental, impulsionado pelo desejo de criar um Estado judeu seguro em uma região que eles consideravam ancestral à Palestina, então parte do Império Otomano. O movimento surgiu em meio a perseguições sistemáticas, pogroms e discriminações violentas contra judeus. E seu ideal era criar um refúgio seguro, mas ao mesmo tempo encontrou resistência da população árabe local, que já habitava aquelas terras há séculos, cultivando tradições, cultura e identidade próprias, e via com preocupação a chegada de imigrantes europeus, percebendo que isso poderia ameaçar sua autonomia, propriedade e modo de vida. Nos anos 1920 e 1930, a imigração judaica aumentou significativamente, fomentando tensões com a população árabe local. Disputas por terras, empregos e recursos naturais transformaram a convivência em conflito aberto. A administração britânica, responsável pelo mandato britânico da Palestina, tentava equilibrar interesses internacionais e locais, mas suas políticas muitas vezes favoreciam os judeus, aumentando a frustração árabe. Entre 1936 e 1939, a Grande Revolta Árabe deixou clara a resistência palestina ao avanço sionista e a presença britânica, com greves, manifestações, ataques a aldeias judaicas e repressão militar, resultando em milhares de mortos e feridos, estabelecendo um clima de desconfiança que se tornaria crônico. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto devastou milhões de judeus na Europa, aumentando a pressão internacional para a criação de um Estado judeu seguro. Em 1947, a ONU propôs a partilha da Palestina em 2 estados, um judeu e um árabe. Mas enquanto os judeus aceitaram a proposta, os árabes a rejeitaram, alegando que a divisão era injusta e desproporcional. No dia 14 de maio de 1948, Israel declarou sua independência, e imediatamente ocorreu a Primeira Guerra Árabe-Israelense, com Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque invadindo o território recém-criado. A guerra resultou na Nakba, ou catástrofe para os palestinos, com mais de 700 mil pessoas expulsas ou forçadas a fugir, suas casas destruídas, aldeias inteiras apagadas do mapa. Estabeleceu a questão dos refugiados, que permanece até hoje como um dos pontos mais sensíveis do conflito. Nos anos seguintes, o Oriente Médio continuou a ser palco de guerras regionais que moldaram o cenário político. Em 1956, a crise de Suez envolveu Israel, Egito, França e Reino Unido, e demonstrou que a região não era apenas uma questão local, mas estratégica globalmente, envolvendo interesses de superpotências e controle de rotas de petróleo. Em 1967, a Guerra dos 6 Dias transformou dramaticamente o mapa da região. Israel derrotou forças árabes muito maiores em apenas 6 dias e ocupou Gaza, Cisjordânia, Jerusalém Oriental, colinas de Golã e o Sinai, consolidando um domínio territorial que seria fonte de tensões por décadas. Esse período também viu o surgimento de movimentos de resistência palestina, como a ULP, liderada por Yasser Arafat, com o objetivo de criar um Estado independente e recuperar territórios perdidos. A Guerra do Yom Kippur, em 1973, marcou outro ponto crítico. Egito e Síria lançaram ataque surpresa contra Israel durante o feriado judaico de
e Yom Kippur, em um esforço para recuperar territórios ocupados. Apesar de Israel conseguir repelir os ataques, a guerra mostrou a vulnerabilidade de todos os lados e envolveu novamente interesses de superpotências da Guerra Fria com os Estados Unidos, apoiando Israel, e a União Soviética, apoiando os países árabes, intensificando ainda mais a dimensão internacional do conflito. Nos anos 1980, a primeira intifada, uma revolta popular palestina, marcou uma nova fase do conflito, caracterizada por protestos, greves, ataques a ocupantes e confrontos diretos com forças israelenses. Centenas de civis morreram, escolas e infraestrutura foram afetadas, e a imprensa mundial começou a divulgar imagens que sensibilizavam a opinião pública internacional, aumentando a pressão por negociações. Durante esse período, surgiram ainda movimentos de resistência localizados e a radicalização de parte da juventude palestina, que buscava soluções por meios armados, diante da percepção de que a diplomacia não avançava. Nos anos 1990, os acordos de Oslo representaram uma tentativa histórica de solução. Yasser Arafat e líderes israelenses, como Yitzhak Rabin e Shimon Peres, negociaram diretamente, criando a Autoridade Palestina, estabelecendo mecanismos de cooperação em áreas civis e segurança. O plano previa a formação de um Estado palestino em etapas, mas questões cruciais, como fronteiras definitivas, o direito de retorno dos refugiados e o status de Jerusalém, continuaram sem solução. A esperança de paz foi abalada pelo assassinato de Yitzhak Rabin em 1995 e pela continuidade de ataques de grupos extremistas, mostrando que o ciclo de violência e desconfiança persistia. Nos anos 2000, o surgimento do Hamas na faixa de Gaza transformou novamente o cenário. O grupo militante rejeita o reconhecimento de Israel e promove ataques a cidades israelenses, enquanto Israel realiza incursões militares, bloqueios e bombardeios, resultando em milhares de mortes, principalmente de civis palestinos. A segunda intifada, iniciada em 2000, intensificou a violência, com atentados suicidas, incursões militares e detenções em massa, aumentando a polarização e aprofundando a crise humanitária, e tornando cada tentativa de negociação ainda mais difícil. Além das questões políticas e territoriais, a dimensão religiosa é central. Jerusalém, sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos, é constantemente um ponto de tensão. Locais como o Muro das Lamentações e a Mesquita de Al-Aqsa são símbolos de identidade e memória histórica, e cada incidente nesses locais pode gerar protestos, confrontos, escaladas de violência, mostrando que o conflito é tanto territorial quanto simbólico, envolvendo crenças, tradições e emoções profundas que atravessam gerações. Ao longo de mais de um século, milhares de pessoas perderam suas vidas, aldeias e cidades foram destruídas, famílias foram deslocadas e gerações cresceram em meio a medo, ódio e insegurança. O conflito é alimentado por narrativas históricas de injustiça, traumas coletivos e políticas de ocupação e resistência que se reforçam mutuamente. A combinação de imigração sionista, rejeição árabe à partilha, guerras regionais, ocupações militares, deslocamentos forçados, resistência armada, disputas religiosas e negociações frustradas, torna esse conflito um dos mais complexos e difíceis de resolver do mundo moderno. Entender o conflito entre Israel e Palestina significa compreender que não há soluções simples, que cada lado possui suas próprias narrativas de sofrimento e injustiça, e que a paz exige não apenas acordos políticos, mas diálogo, empatia, justiça histórica e comprometimento internacional. É um conflito que ensina sobre a complexidade das relações humanas, sobre como feridas históricas moldam o presente e sobre a necessidade de refletir sobre justiça, humanidade e convivência, mesmo diante de décadas de violência. Se você quer compreender mais sobre esse conflito, seus detalhes, suas histórias e como ele molda a vida de milhões de pessoas hoje, inscreva-se no canal, deixe seu like
e comente sua opinião, porque entender a história é o primeiro passo para refletir sobre como o passado influencia o presente e o futuro de todos nós.